Medidas de área. Nosso último assunto do segundo trimestre foi medida de comprimento. É isso? A gente usava como a unidade padrão o metro. As subunidades eram o decímetro, o centímetro e o milímetro. E os múltiplos, é isso? As unidades maiores eram o decâmetro, o hectômetro e o quilômetro. Nós agora vamos trabalhar com medida de área. Nós estamos trabalhando nesse momento com uma superfície, toda uma região que eu tenho. Okay? A gente agora não trabalha mais com o perímetro, com os comprimentos. Nós estamos trabalhando agora com uma bidimensionalidade. O que é que significa isso? Comprimento e largura. Nós agora temos bidimensão, temos duas unidades de medida, então é um produto. Então, como unidade de medida de área padrão, nós temos um metro quadrado. Bom, professor, o que isso vai mudar? Vocês lembram que antes, para a medida de comprimento, eu falava para vocês o tempo inteiro, olha, a gente só deve colocar só uma unidade em cada casinha daquela da tabela que nós tínhamos. Agora, obrigatoriamente, nós temos duas unidades. Entendeu? Por quê? Porque eu tenho duas dimensões. Então, ele é 10 vezes maior. Então, o que é que vai acontecer? 1 metro quadrado, ele corresponde não mais a 10 decímetros. Okay? 1 metro antes correspondia a 10 decímetros. Agora, 1 metro quadrado, ele vai corresponder a 100 decímetros quadrados. Então, eu vou ter uma multiplicação por 100. 1 metro quadrado vai corresponder a, no caso, 1000, não é isso? Então, olha só aqui, ó, 1 metro quadrado, para chegar em decímetro quadrado, eu coloco 2 zeros. Para chegar em centímetro quadrado, eu vou colocar mais 2 zeros aqui. Então, vai ser 10.000 centímetros quadrados. Para colocar em milímetro quadrado, eu vou ter mais 2 zeros aqui. Então, eu vou ter o quê? 100 mil? Não, 1 milhão de milímetros. O que é que acontece? Se eu for transformar o metro quadrado agora nos múltiplos, um metro quadrado corresponde a quanto? O que é que vai acontecer aqui? Deixa eu colocar aqui. Deixa eu apagar tudo. Pela minha tabela, 1 metro quadrado, quando eu for transformar em decâmetro quadrado, eu vou preencher minha tabela com um zero e vou colocar mais um até chegar. O que eu quero que vocês entendam a partir de agora é que a vírgula nunca vai poder ficar entre dois números dentro da tabela. Ele sempre fica encostado na parede da tabela. Então vamos imaginar aqui o seguinte. Se a unidade fundamental de medida de superfície é 1 metro quadrado, como é que a gente agora vai começar a fazer essas transformações, essas mudanças de unidades? Vamos ver aqui. Eu tenho, por exemplo, aqui, ó, 0,0000225 quilômetros quadrados em metros quadrados. Olha só como é que vai ficar a minha tabela. Eu vou separar aqui para vocês entenderem em relação ao que eu falo da parede da tabela. Ó. Para começar, a regra que a gente trabalhava antes continua sendo a mesma. Quem é que está em quilômetro quadrado? O número que está imediatamente o quê? À esquerda da vírgula. Isso. Mudou, professor? Não, não mudou. Então, o que é que está à esquerda da vírgula? Esse primeiro zero aqui. Só tem ele? Então, ele está aqui, ó, em quilômetros quadrados.
E aí a gente faz o quê? A distribuição dos outros números. Só que agora eu vou começar a pôr isso mesmo, eu vou começar a pôr de 2 em 2 nessa tabela. Então, 0, 0, não é isso? 0, 0, 2, 2 e o 5 aqui. E eu quero transformar ele em metros quadrados. E vai mudar o que, professor? Nada. Eu vou simplesmente tirar a vírgula daqui e vou pôr em metros quadrados. E aí o que eu falei para vocês? Gente, nunca se coloca a vírgula entre dois números da tabela. Ela sempre fica encostado na paredinha da tabela. Então, ó, se eu tenho dois números aqui dentro, nunca pense em colocar vírgula entre esses dois números. A vírgula tem que ficar sempre encostada na parede. Então, qual vai ser o resultado? 22,5 metros quadrados. Compreenderam? Não se preocupe não, que eu vou dar vários exemplos. Não só tem esses dois aí não, vou colocar sempre mais. Eu vou até construir depois uma tabela. Pronto. Então, para quem entender... Pronto. Isso, agora eu tenho que prestar atenção em dobro, porque agora eu tenho dois algarismos em cada unidade dessa tabela. Para não esquecer, porque às vezes a gente trabalhando o tempo inteiro a outra unidade de medida, que era a medida de comprimento, e acaba colocando um algarismo só, e não é mais. Então vamos lá, vamos transformar esse número aqui, ó, 12.450.000 metros quadrados em quilômetros quadrados. A gente vai fazer o inverso agora. Então vamos apagar aqui. E eu tenho 12.450.000 metros quadrados. Quem é que está na casa do metro quadrado? Vamos ver se vocês... No caso, os dois últimos zeros, não é isso? Porque agora eu vou colocar dois algarismos em cada casa. Então vocês lembram e a regra continua a mesma. A vírgula está lá no último algarismo. E quem é que está no metro? Esses dois últimos algarismos. 0, 0. E aí eu vou espalhando os outros. Eu tenho quantos zeros? 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aí depois vem o quê? 0, 5. Não é isso? E aí eu tenho 4, 2, 1. Aí você vai dizer assim, ah, professor, tem 3 algarismos no quilômetro quadrado. Pode acontecer isso? Pode. Sabe por que pode? Pode. Por quê? Pode. Porque quilômetro quadrado é a extremidade da minha tabela. Eu não tenho outras unidades medidas maiores do que ela nessa tabela, nem no quilômetro quadrado, nem no milímetro quadrado. Então, eu não posso pegar e empurrar esse zero para cá, do metro quadrado para decâmetro quadrado, para poder caber dois algarismos em cada casa. Não posso fazer isso. Então, ele vai ficar lá mesmo. Então, o que vocês têm que entender é que quilômetro quadrado e milímetro quadrado são as extremidades da minha tabela. Elas podem conter mais do que dois algarismos. Compreendido? São os dois únicos momentos, em quilômetro quadrado e em milímetro quadrado. Bom, e eu quero transformar o que está em metro quadrado em quilômetro quadrado. Lembra que a vírgula está aqui no final? O que é que eu faço? Vou pôr a vírgula onde? Pronto. Entre quais números? Isso, então eu vou colocar aqui colado no número 4, na parede da tabela. Então eu vou ter 124,5 ou vírgula 50, como você preferir. Lembra que eu falei para vocês, esses zeros aqui ele já não faz mais efeito nenhum. Se eu colocar ou deixar de colocar, vai continuar sendo o mesmo número. O que? Quilômetros quadrados. Vamos fixar mais aqui um pouquinho. Deixa eu colocar aqui uma tela escura e vamos fazer mais uma vez.
porque ele é extremidade. Eu não tenho mais nada antes do quilômetro. Assim como pode acontecer com o milímetro. Eu vou colocar vários exemplos desse tipo para vocês perceberem esses detalhes. Okay? Primeiro vamos construir aqui a minha tabela. Minha tabela aqui é essa. Eu tenho como unidade fundamental o metro quadrado. Quem são os submúltiplos do metro quadrado? Me diz aí. Decímetro quadrado. Pronto. Quem falou centímetro e milímetro falou errado, viu? Agora é centímetro quadrado, milímetro quadrado. Quem são os múltiplos na ordem aqui, na ordem crescente? Isso. Isso. E quilômetro quadrado. Pronto. Vamos lá. Então nós temos aqui o seguinte. Eu vou pedir as transformações e eu quero que vocês comecem a observar. Eu tenho isso aqui. Vamos lá. Vamos começar com isso aqui para vocês compreenderem como é que funciona a tabela quando eu tenho as extremidades dela contida. Eu tenho 12,395 centímetros quadrados e quero transformar em milímetros quadrados. Então, eu estou aqui em centímetros quadrados e quero transformar aqui em milímetros quadrados. E a minha primeira pergunta é: quem é o número que vai ficar na casa do centímetro quadrado? Muito bem. Isso, 12, vírgula. E o que é que vai acontecer? Isso. Isso. E pode acontecer? Nesse caso, pode, porque eu não tenho mais unidade nenhuma depois do milímetro quadrado. Então, eu tenho que deixar tudo aí. Eu não posso chegar e fazer isso aqui, ó. Ah, professor, então eu posso fazer isso aqui, botar o 9 aqui, botar o 2 aqui. O que é que está de errado aqui na minha tabela? Não, tem uma coisa que eu falei para vocês no início. A vírgula está no meio. Isso, está entre dois números no meio da tabela. Isso não pode acontecer de forma alguma. Então, isso é um erro, gente. Primeira coisa que a gente vai observar é que a vírgula tem que estar sempre encostada na parede da tabela. Então, isso aqui ó, é errado. Então, por isso que eu pergunto sempre para vocês, ó, olha onde está e em quem a gente vai transformar. Nós estamos em centímetro quadrado, então a vírgula, os dois algarismos que estão no centímetro quadrado é o 12. Então, 12, vírgula, e o restante eu não tenho jeito, como milímetro é a última parte da tabela, eu vou colocar lá. Mas aí vocês também vão observar uma coisa, eu vou ter que transformar em milímetro quadrado. E a vírgula só corre de duas em duas casas. O que é que vai acontecer? Mas se ela só corre em duas casas, e se eu colocar no final, ela vai correr 3 casas. Ah. Mas aí em milímetro quadrado tem uma parede? Não. Não tem. E aí eu abro brecha. Por quê, professor? Porque você tem que entender que centímetro quadrado é 100 vezes maior do que milímetro quadrado. Então, toda vez que eu transformo
centímetro quadrado em milímetro quadrado, eu multiplico por 100. Multiplicação por 10, 100 ou 1000 não é o deslocamento da vírgula? Se eu multiplico por 100, quantas casas decimais a vírgula vai correr? 2, não é isso? Se eu multiplico por 10, vai correr 1. Então, se eu estou deslocando de uma casa imediatamente para outra, eu vou deslocar 2 casas decimais. Então, a vírgula sai daqui e vem para cá. E aí, de novo, pode acontecer isso no milímetro quadrado e no quilômetro quadrado? Pode, porque são as extremidades da minha tabela. Nos outros casos, nas minhas unidades que estão no meio dessa tabela, não pode fazer isso. Então, quantos milímetros quadrados corresponde a 12,395? Corresponde a 1.239,5 milímetros quadrados. Vamos ver se vocês estão ligados. Olha só. Eu tenho Uhum. Aí depois você conversa com seus pais aí. Mas vamos lá? Sobre isso. Vamos lá, olha só. Tá aqui. Eu tenho 78.945,3 decâmetros quadrados e quero transformar em quilômetros quadrados. Me diz aí, quem é que está em decâmetros quadrados? E aí, se eu botar o 5,3 em decâmetros quadrados, ele vai ficar a vírgula no meio da tabela. Isso, e não pode. Então, quem é que está em decâmetro quadrado? Gente, é o número que... Isso é o 45. Não, anterior. Anterior. São os dois números imediatamente à esquerda da vírgula. Então, ele está anterior. Então, quem é que está no decâmetro quadrado? Olha, gente, o que eu estou falando o tempo inteiro. Isso acontecia com o metro. A medida de comprimento é sempre o número que está à esquerda da vírgula. Só que na medida de comprimento eu só tinha um número que podia ficar à esquerda da vírgula. Agora eu tenho que ter 2. Então, quem são esses dois que estão à esquerda da vírgula? O 45. Então, ó, o 45 está aqui com a vírgula, para a vírgula ficar na parede da tabela. Então, o 3 está aqui, não é isso? O 8, o 9 estão aqui, o 7. E eu quero transformar em quilômetro quadrado. Qual é o meu resultado? Se eu tenho que distribuir de 2 em 2 algarismos, ele ficou só. Não tinha mais nenhum número. Não, não precisa. Eu tenho que transformar agora em quilômetros quadrados. Onde é que vai ficar a vírgula? Justamente. Pronto. Isso, então 7. Muito bem. Vírgula. Da mesma maneira do outro. Da me... Hã, isso. Tudo que vai diferenciar é a posição da vírgula na transformação. Então, quilômetros quadrados. Ok? Eu vou colocar uma aqui
e vocês vão me dar o resultado. Vamos lá. Eu quero que vocês transformem isso daqui. Vai lá. 65,1 metros quadrados em hectômetros quadrados. Vamos ver se vocês estão atentos. Não fala a resposta. Não fala a resposta. Se puder mandar pelo chat a resposta, eu vou olhar. Mas só para mim, ok? No chat privado. Foi pelo dispositivo Sérgio Anunciação. Esse que eu estou falando para vocês. Tem zero demais antes da vírgula, só se fica com um zero. Eu sabia que vocês iam ficar nessa. Não apareceu aqui para mim ainda não. Sara, dá uma olhadinha aí. Não apareceu ainda para mim. Ah, peraí, vai aparecer agora. Pedro, não apareceu para mim ainda não, viu? Não, você enviou pro errado. Oi, apareceu, mas não está certo também não. Agatha, peraí, Agatha. Peraí. Júlia fez a mesma coisa. Ó, não é que vocês não estão errados, é porque vocês colocaram. Para que esses dois zeros antes da vírgula? Eles não têm feito nenhum. É, Sara. Não, calma. Sara e Júlia. Deixa eu ver aqui, Agatha. Agatha, não está certo não. Pedro também não. Pablo não. Pedro. Ô, Pablo, você está transformando errado, Pablo. Maria Eduarda. Peraí. Pedro, acabei de falar, Pedro. Não está certo não. Maria Eduarda. Maria Eduarda colocou também zero demais antes da vírgula. Não se coloca. Só fica um zero antes da vírgula. Esse foi o erro. É só tirar um. Pronto, Júlia está certo. Sara. Sara, você fez errado, foi a vírgula, foi o zero antes da vírgula. Tem dois, não era para colocar dois zero antes da vírgula, é só um que se coloca. Maria Eduarda está certo. Stephanie não, Stephanie. Espera aí. Não, Sara. Jennifer. Jennifer também não, Jennifer. Pedro, você colocou dois zeros antes da vírgula, é só um. Pablo acertou. Vamos lá, gente, vamos ver aqui, para a gente não perder tempo. Porque vai ter o exercício para poder transformar e vocês vão ver. Olha só, primeira coisa. Quem é que está no metro quadrado? 65. Então ele está aqui, ó. Vírgula 1. E eu quero transformar em quem? Em decâmetro. Desculpe, em decâmetro não, em hectômetro. Isso.
Eu vou colocar 2 zeros aqui. Calma, peraí, deixa eu explicar, para não ter confusão. Quando eu chego em hectômetros quadrados, não preciso colocar 2 zeros. Por quê? Porque é o seguinte, eu vou ter que tirar a vírgula daqui e por aqui. O que é que acontece? Esse zero aqui, ó, ele não serve para nada. Então, minha resposta, ó, a ideia é que quando eu chegue completando com zeros, quando o número eu estou transformando do menor para o maior, basta quando eu chegar na tabela acrescentar 1. Mas se eu estou transformando do maior no menor, eu vou preencher. Então, ó, 0,00651 hectômetros quadrados. Ok? Vamos lá, mas a gente vai ver lá mais tarde. Calma, vamos avançar aqui. Depois a gente vai fazer, daqui a pouco a gente vai fazer as transformações. Vamos ver aqui outra coisinha. E esse daqui é mais simples porque você vai simplesmente, toda vez que for transformar, olhar na tabela o quanto equivale e transformar na unidade de medida que ele quer, que são as medidas agrárias. Então, o que são essas medidas agrárias? As medidas agrárias são utilizadas para medir porções maiores do que o que a gente já conhece. Por exemplo, maiores do que o quilômetro quadrado. Então, elas são usadas para medir porções de terras como chácara, sítio, fazenda. Quem são as unidades? O are, o hectare e o centiare. O are, que é a letra que vai representar é a letra A, ela corresponde a 100 metros quadrados, certo? O hectare, ele corresponde a 10.000 metros quadrados. Então, está tudo aqui na tabela. Então, toda vez que você precisar converter, você vai olhar lá na tabela. Então, professor, se eu disser assim, olha, quantos metros quadrados tem 2 ares? Então, eu boto assim, ó, 2A. E eu quero transformar em metro quadrado. Deixa eu apagar isso aqui, para poder fazer isso aqui que é melhor. Quantos metros quadrados tem 2 ares? Aí, ó. Pronto. Se um are tem 100 metros quadrados, eu vou fazer o quê? 2 vezes 100. Não é isso? Metros. Pronto. Agora, se eu... Não, tá certíssimo. Se um hectare tem 10.000 metros quadrados, aí eu pergunto a você, quantos metros quadrados tem 5 hectares HA? Aí eu quero que você transforme em metros quadrados. Isso é só você fazer. Isso é só você fazer 5 vezes 10.000. Muito bem, 50.000 metros quadrados. Então, se um centiare tem 1 metro quadrado, então 4,5 centiare tem quantos metros quadrados? Eu vou fazer o quê? 4,5 vezes 1, que dá quanto? Pronto, metros quadrados. E vai acontecer com todas as outras medidas que são aqui, que estão aqui presentes. Se você reparar, no Brasil tem outras unidades. Então, ele vai mostrar aqui, ó. Outra medida agrária utilizada é o alqueire. No Brasil, um alqueire varia de acordo com a região. Então, no Brasil, tem uma medida para cada área. Então, por exemplo, um alqueire na região norte equivale a 27.225 metros quadrados, ou seja, 27,72 hectare. Então, não sei.
Pode cair qualquer um. Pode cair qualquer um. Mas você sabe que é só fazer a transformação. Eu vou olhar na minha tabela e transformar. É lógico que você vai poder usar a tabela à vontade para poder fazer a conversão. Então, por exemplo, um alqueire mineiro equivale a 48.400 metros quadrados. Então, se eu disser assim, olha, se um alqueire mineiro equivale a 48.400 ou 48.400 isso, metros quadrados, aí eu pergunto para você, ó, aí eu boto assim, ó, dois alqueires mineiros têm quantos metros quadrados? Dois alqueires mineiros. Tem quantos metros quadrados? E aí você sabe que eu tenho que olhar. Se um alqueire tem 48.400 metros quadrados, o que é que eu vou fazer para transformar dois alqueires? Fazer o quê? Não, eu quero transformar só em metros quadrados. Não, eu quero. Não, gente, eu quero só transformar em metro quadrado. Eu não quero transformar em hectare. Então, multiplicar. Isso, somente. Não, acabou. Já transformou em metros quadrados. Quando eu multiplico por quê, um alqueire mineiro já está, ó, já foi convertido em metro quadrado. Ele equivale a 48.400 metros quadrados. Para transformar dois alqueires, basta eu fazer 2 vezes 48.400, que vai dar o quê? Vezes 2, não é isso? Que vai dar 96.800 metros quadrados. Aí, se eu pedisse para transformar esse 96.800 metros quadrados em hectare, aí é só você lembrar, hectare eu divido por quanto? Por 10.000. Ó, aqui, ó, 10.000, ó. Significa que se eu divido por 10.000, 10.000 tem quantos zeros? Não, ó, 4. Significa que eu vou correr 4 casas decimais à minha esquerda. Então, ó, esse é um número inteiro, a vírgula está aqui. Se eu vou correr para a minha esquerda 4 casas decimais, a vírgula vai ficar entre quais números? Muito bem. Então, 96.800 metros quadrados, bota aqui, ó, 96.800 metros quadrados equivale a 9,68 hectare. Isso. Se eu fosse transformar em are, na verdade, se eu quisesse, ao invés de transformar em hectare, quisesse transformar em are, que é esse aqui, ó, eu vou ter que. Aqui eu dividi por 10. Arrastava. Isso. Então, nesse caso aqui, a vírgula que estava aqui, no finalzinho, ia correr apenas 2 casas decimais. Ia ficar quanto? Não, aqui não é 60 não. Aqui é 00. Aqui é 00. 968 are. Porque se você colocar esse vírgula 00, ele vai fazer alguma diferença? Não faz diferença alguma. Então, toda vez que você quiser transformar a unidade de medida, entendeu? De agrária, é só você olhar para a tabela. Vamos treinar um pouco? Vamos lá. Vamos pegar aqui, eu vou dizer aqui o que é que vocês vão fazer. Primeiro a gente vai fazer as transformações. Abre aí na página 23 do livro. Questão 12.
Vocês vão fazer a tabela de vocês aí agora. Lembra que vocês faziam a tabela de medida de comprimento? Agora vocês vão construir e deixar aí salvo uma tabela para medida de superfície, para poder fazer as transformações. Eu quero que vocês transformem. Pronto. Faz logo agora, que eu vou dar um tempinho, e eu quero que vocês transformem aí nessa 12ª questão, a letra A, B e C. Mas 5 minutos é muito. Deixa eu ver se a gente tem tempo todo. Deixa eu ver. Tá bom. 5 minutinhos. Sim. Sem conversar agora e faz a questão. Olha aí na tela. Resolver a questão 12. Transformar. Quando você terminar de mexer no cabelo, Agatha, a gente já terminou, já estou corrigindo. Oi. Pode, acabou assim rápido, Pedro? Tô achando muito rápido, viu? Vá, manda aí pra eu ver se tá certo. Pois é. Confere o que você fez antes de me enviar pra ver se você fez certinho. Vê se você transformou direitinho. Pronto. Vá. Envia pra mim aí. Bote letra A, letra B e letra C. A resposta que você encontrou. Gente, faz com calma, gente. Não faz apressado, não. 5 minutos é mais que suficiente. Sara, para você transformar, é bom você construir a tabela. Se você quiser usar o do próprio livro, não tem problema. Vira aí e usa do próprio livro. Entendeu? Mas é melhor. Você não vai conseguir transformar mentalmente. Pedro, tá na ordem, Pedro. Ah, você colocou duas respostas, né? É, simplesmente colocou a vírgula. Tá certo, Pedro. A letra A tá certo. Luca, pronto. Lucas, não, Lucas, não tá certo. Jennifer. Por que dois pontos, Jennifer? Eu não tô entendendo isso aqui. 13, dois pontos, 24, 24.300. Não tô entendendo isso aqui. Letra A. Letra A. Você disse que já tinha feito todos. Bote na ordem. Letra A, letra B, letra C. Ó, Elisa, lembra que eu falei desses zeros da frente? Ele já não tem. É isso mesmo, a mesma coisa, Elisa. Esse zero na frente aí ele não conta mais. Você botou vírgula no meio, o seu tá certo. Só tira esses zeros todos aí da frente. Tá certo, Pablo. Maria Eduarda também, tá certo, a letra A. Tá certo, Jennifer. Elisa, tá certo. Júlia. Júlia, letra B, não tá certo não. Só a letra B que não ficou certo.
Reveja aí. Enquanto vocês estão fazendo, eu vou construir aqui a tabela. O tempo já terminou, viu? Estou construindo a tabela para colocar aqui. Você disse que terminou, né? É para fazer os 3, Pedro. Gente, o tempo encerrou. Eu não vou poder olhar mais para o chat não, que eu vou explicar agora. Vê aí se vocês fizeram certo. Vamos lá. Primeiro, letra A aqui, a questão de número 12. Eu tenho aqui o 0,00136 hectômetro quadrado. Quem é que está no hectômetro quadrado? Não adianta nem enviar, é o 0, não é isso? Isso. E os outros eu vou espalhando. 0, 0, depois 1, 3 e o 6. Pronto. Quem fez a tabela, quem usou a tabela, fica assim. Agora eu vou transformar. Eu vou tirar a vírgula daqui e vou chegar até metro quadrado. Então ela vai ficar aqui na parede. E aí eu falei para vocês, ó, esses zeros aqui que ficaram à esquerda, eles perdem o efeito, eles não servem mais para nada. Então a resposta é 13,6 metros quadrados. Vamos lá, continuando. Letra B. Letra B eu tenho 165 milhões de centímetros quadrados. Quem está no centímetro quadrado é esses dois últimos zeros. Eu tenho que lembrar disso. Ele é um número inteiro. Então eu vou começando daqui, ó. Quantos zeros eu tenho? Vamos lá. 3, 6. Eu vou colocando de 2 em 2, ó. 2 aqui, porque a última vírgula está aqui, ó. 2 aqui, 2 aqui. Já tenho os 6 zeros, tá vendo? E aí eu vou começar a pôr os outros números. 5, ó, 1, vai ficar aqui. E eu tenho que transformar em quilômetro. Para transformar em quilômetro, eu vou preencher aqui, porque são dois algarismos, e cheguei no quilômetro. Não precisa colocar 2 zeros, porque senão vai ficar zero demais à esquerda da vírgula e não precisa, não tem necessidade. Eu vou tirar a vírgula que estava aqui no finalzinho, essa daqui, e ela vai parar onde? Em quilômetro quadrado. Então, 0,0165. E esses zeros depois aqui, eles também perdem efeito. Quilômetros quadrados. Pronto, vamos lá, vamos continuar. A última letra aqui. Eu tenho 1.600 metros quadrados. Quem é que está em metro quadrado? Ele é um número inteiro. Os dois zeros, não é isso? Isso. Então, ó, 0 aqui, 0 aqui. Aí depois eu vou preenchendo. 1 e o meia. E eu quero transformar em quilômetros quadrados. Ó, preenchi, preenchi, cheguei. Quando eu chego, não preciso colocar mais nenhum zero. Isso, a vírgula que estava aqui no final, ela vai sair daqui, porque ele era um número inteiro, e vem para quilômetro. Então, minha resposta é 0,0016.
Esses dois zeros também aqui não fazem diferença alguma. Quilômetros quadrados. Pronto. Anota aí. Vamos ver aqui só para finalizar a questão 15, porque só vai ser essa página para casa, ok? Não, não. É unidade agrária, eles não usam essas unidades daqui, só se for um terreno muito pequeno. Vamos lá. Só para explicar para vocês como é que vocês vão fazer. Eu já coloquei aqui na tela, tá vendo? O quadro de unidade de medida agrária, porque vocês vão ter que ficar o tempo inteiro com eles para poder transformar. Então ele diz o quê? Ele quer que transforme em quilômetro quadrado. Você viu que nossa tabela ela transforma em metros quadrados? Deixa eu abrir aqui de novo. Ela não transforma em quilômetros quadrados. O que é que isso significa? Eu vou transformar em metros quadrados normalmente. Quando eu transformar em metros quadrados, eu transformo para a unidade que ele quer, que é qual? O quilômetro. Então, vamos lá, olha só. Ele tem 12 hectares. 1 hectare tem 10 mil metros. Então, o que é que eu vou fazer? Letra A. Eu vou fazer 12 vezes 10 mil, como vocês viram lá. Que dá quanto? 120 mil metros quadrados. Mas ele não quer em metro quadrado, ele quer que transforme em quilômetros quadrados. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar na minha tabela. Isso. Eu só vou colocar até ela, ok? Para poder finalizar nossa aula de hoje. Quilômetros quadrados, hectômetros quadrados, decâmetros quadrados, metros quadrados, decímetros quadrados. Espera aí. Eu não vou precisar das outras por enquanto, não. É só para fazer essa letra A. Quem é que está no metro quadrado? Os dois últimos zeros, não é isso? Pronto. Então, eu venho aqui e coloco, ó, 0, 0. Quantos zeros eu tenho mesmo? Eu tenho 4, tá vendo? 0, 0, o 2 e 1. E eu tenho que chegar em quilômetros quadrados. E pôr a vírgula, não é isso? Então, qual é a resposta? Isso. 0, a resposta, vírgula 12 quilômetros quadrados. Então, fique atento que essa questão ela não quer a resposta em metros quadrados. Você vai transformar em metros quadrados, depois de metro quadrado, vai transformar para quilômetro quadrado.